A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim, desde já, agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Amém. E para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo. Seja bem-vindo, a este canal. Canal Sem Guerra, Canal Sem Guerra, meus irmãos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que você possa receber mais vídeos. Mas meus irmãos amados, Deus tem uma palavra para nós nesta manhã, que se encontra no capítulo 12 de Lucas. E eu vou ler alguns versículos aqui a partir do 40, do versículo 40. Disse Jesus assim: Portanto, estai vós também percebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, verá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha, meus irmãos, que palavra, Que palavra, meus irmãos, que palavra de alerta, Que palavra de alerta, e que a gente tem muito que vigiar. Você entendeu a leitura? Principalmente o versículo 45 e o 46, você entendeu? Você entendeu? Porque, meus irmãos, tem pessoas aqui no YouTube que parece que eles não leem a Bíblia. Parece que eles não leem a Bíblia, parece que eles não meditam na palavra de Deus. Se escarnece de um, se escarnece de outro. Para eles não, Para eles que eles acham que está normal o que eles estão fazendo. Mas só se é normal, por que a pessoa se ira tanto? Que nem a pastora Nadir, por exemplo, Como a pastora Nadir, por exemplo. Se eles estão fazendo a coisa normal, por que ela se ira tanto, Eles não têm a Nadir como nada, parece, Faz muita chacota. E, meus irmãos, eu tenho a Nadir como uma mulher de Deus. Como uma mulher de Deus, porque a gente conhece uma pessoa quando ela é de Deus. Uma mulher de oração. Tem seus altos e baixos? Sim, como todos nós temos.
Mas Deus não leva isso em conta. Deus quer saber da sinceridade da pessoa. Agora a pessoa ficar o tempo todo com chacota com um, com outro, essas pessoas não têm um coração sincero para com Deus. Com chacota o tempo todo, com zombaria, se aproveitando de tudo, né? Se aproveita de tudo, de toda falhinha que a pessoa tá ali para se aproveitar. Essas pessoas elas não estão andando com o coração reto diante de Deus. E essas pessoas aí, elas batem demais, tanto na Nadir como em outras pessoas aí, né? Essas pessoas elas vivem batendo, né? Elas vivem batendo como que elas fossem perfeitas. Mas, meus irmãos, quem está alegre com isso é Satanás. Satanás, ele está muito alegre com isso, porque ele conhece essa passagem aqui que eu estou lendo. Ele conhece isso aqui tudo de cor. É de cor que ele conhece. E ele sabe que essas pessoas que estão aí no YouTube batendo em um, batendo em outro, faz chacota de um, caricatura de outro. Satanás sabe que essas pessoas, a qualquer momento que elas morrer, ele faz festa com essas pessoas. Ele faz festa. Por que que eu digo que ele faz festa? Baseado nos dois versículos que eu li. Baseado nesses dois versículos que eu li. Ele faz festa. Porque o Senhor diz aqui no 45: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Deus está aqui, meus irmãos, falando que essas pessoas ele lançará fora. Lançará fora. Se morrer a qualquer momento, o Senhor está dizendo nesses dois versículos que lançará essa pessoa fora. Por quê? Porque ele está batendo no seu criado. Em outra passagem aí a gente vê que esses versículos aqui, 45, falando assim, o servo, né? Conservo, se estiver batendo no seu conservo. Conservo quer dizer irmão em Cristo, mas que são congregações distintas, né? Congregações distintas, mas que é servo, né? Mas que são servos. E Deus não quer isso para nós, essa desunião, né? Um batendo no outro, um querendo ser melhor do que o outro. Deus não quer isso. O Senhor está falando nesses dois versículos que se a pessoa a qualquer momento morrer, a sua parte será com o infiel. Ficará fora. E por isso é que eu estou dizendo que Satanás é quem está alegre com o que está acontecendo nesse YouTube, né? As pessoas parecem que não sabem o que a palavra de Deus está falando para agir da forma que eu vejo eles agindo. A Nadia que mais apanha, né? A Nadia que mais apanha. E eles não creem em nenhuma das visões que a pastora Nadia conta, né? E eu sei que a Nadia é uma mulher de Deus. Tem suas falhas? Tem. Como todos nós temos, mas é uma mulher de Deus. E aí eles não creem em nenhuma das visões dela, né? Faz chacota, zomba. E aí, meus irmãos, eu não acredito de maneira nenhuma que pastora Nadir vai saia por aí contando história. Porque contar história, meus irmãos, para aqueles vai bem antigo lá do Nordeste. Tem uns antigos ali
no Nordeste, que você se aproxima deles, eles começam a contar história. Mas aí essas pessoas que elas contam história, elas às vezes estão possessas, né, de demônios. Não é nem elas que ficam ali contando história o tempo todo. É o próprio demônio que está na vida dela, que fica usando ela ali para inventar história. Então a pessoa, para ficar contando história, ela tem que estar possessa de demônio. Não tem como a pastora Nadia, uma mulher de oração, uma serva de Deus, ficar contando história. Não tem como, meus irmãos, contar história para quem está perturbado da cabeça, endemoniado. A pastora Nadia não, a pastora Nadia é uma serva de Deus, uma mulher de oração. Então eu creio sim no que ela fala, que não tem como ela ficar contando história, né? Não tem como. Eu acredito sim, eu acredito. As pessoas não acreditam por causa de tanto castigo, né? Ela vê, nas suas visões, ela vê as pessoas sendo castigadas, né? E eu creio que por causa disso é que essas pessoas aí do YouTube ficam falando, não, isso não é verdade. Esse tipo de castigo, isso não é verdade. E aí começa a zombar, começa a rir. Mas Nadir não é uma pessoa do mundo. Não é uma contadora de história, não é uma pessoa que está perturbada, não é uma pessoa que tem demônio. É uma serva de Deus, não tem por que ela estar inventando história. E inventar história com aquele povo lá, antigo, lá do Nordeste, perturbado, que tem demônios, que não é nem eles que contam aquelas histórias, é os demônios que está na vida deles, que faz com que eles fiquem contando história, né? Uma pessoa que nem a Nadia, uma pastora, não tem como ficar contando história. E aí, porque ela fala dos castigos que ela vê lá, eu creio que as pessoas começam a zombar cada vez mais, né? E aí a gente vai ler mais para frente aqui, se há castigo no inferno, né? Jesus deixou escrito. A gente vai ler mais para frente aqui, se há castigo no inferno ou não. Vamos ver aqui, ó, no versículo 47. E o servo que soube a verdade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Olha, meus irmãos, aqui, você viu? Deu para você ver que há castigo no inferno? Há castigo no inferno, tanto para essas pessoas que ficam batendo nos outros, como para pessoas também, meus irmãos, que retém a sua chamada e não exerceu. Deu para você perceber aqui no versículo 47 e o 48, em que o Senhor está falando de chamada que a pessoa teve e ela não exerceu, vai ser castigada, não deu conta do seu cargo, não deu conta da sua chamada. Aqui o Senhor no 48 também está falando dos pastores, né? Dos pastores, que o Senhor entregou algo na mão deles e o Senhor disse que vai exigir o dobro, né? E eles não fizeram foi nada, né? Então o Senhor está falando do castigo dessas pessoas. Está falando que essas pessoas elas vão ser castigadas no inferno. Então há castigo sim no inferno. Há castigo. Mas muitos aí no YouTube acham que não, que a Nadia está contando história, que ela não viu nada de castigo no inferno.
Eu creio assim que não tem porquê a pastora Nadir estar inventando história, porque história não é para uma serva de Deus, mas sim para uma pessoa que está no mundo aí, possesso de demônios, e aí nem é eles que ficam contando aquelas histórias, é os próprios demônios, né? Que estão falando ali na boca deles para eles falar tanta história, inventar tanta história. Eu conheci um homem ali no Nordeste que ele contava história demais, era muito mentiroso e contava muita história, né? Se você fosse uma pessoa estranha que não conhecesse ele direito, você ia achar que aquelas histórias dele era verdade. E não era ele que inventava. Quer dizer, o demônio usava ele para contar aquelas histórias. Mas uma serva de Deus que vive de oração, que a gente está vendo que é uma mulher de Deus, não tem porquê ficar contando história, né? Alguém pode dizer, você está puxando a brasa para a sardinha dela, puxando o saco dela. Não é nada disso. Estou aqui explicando a palavra de Deus, mostrando que há castigo no inferno, sim, né? Há castigo no inferno para aqueles que, tanto para aqueles que estão batendo nos seus conservos, né? Que está batendo nos seus conservos, como para aqueles que receberam a sua chamada e não exerceram. O versículo 47 e o 48 está mostrando o castigo para aqueles que receberam a sua chamada e não colocou em prática, não exerceu a sua chamada, não colocou em prática. Os dois versículos estão falando disso, né? Vou ler de novo aqui, ó. 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha aí, sob a vontade do seu senhor, sob a chamada, sobre da chamada que Deus tinha com ele, mas ele não colocou em prática. Será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite com muitos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for, aqui já está falando com os pastores, né? Com aqueles que receberam cargo. Diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quer dizer, Deus deu aquele cargo de confiança para a pessoa, deu aquele cargo de confiança, e a pessoa não pôs em prática, começou a fazer coisas erradas. Aí o Senhor disse que vai requerer, né? Que vai requerer. Então essa passagem aqui não é uma passagem somente para aqueles que estão aí no YouTube falando, espancando a pastora Nadir, não. É uma passagem que serve para todos nós. É uma palavra que fala de um modo em geral, né? A gente tem que ver o que a gente está fazendo para Deus. Glória a Deus. Mas aqui fica um alerta para essas pessoas aí do YouTube que bate tanto, né? Que eu entendo assim que é mais fácil de você largar isso aí. É bem mais fácil, né? Que você receber um chamado e colocar ele em prática. Você largar isso aí, eu creio assim que é bem mais fácil. Você fica batendo na pastora Nadia, e bate em um, e bate em outro. E a Bíblia diz que quando o Senhor vier para essa pessoa, sua parte será com os infiéis. Com os infiéis.
Porque, meus irmãos, Deus, ele quer o povo dele unido. Deus não quer o povo dele em briga, em pé de guerra. Em pé de guerra. Não, porque aí tem deles que fica tentando manipular as pessoas, né? Não, porque eu não tenho raiva, porque eu não tenho ódio. E começa, né? Mas não tá vendo que a pessoa está irado, né? Se a pessoa está irada é porque essa pessoa não tá fazendo nada de bom. A pessoa não está irada com o que a pessoa está fazendo, então essa pessoa não está fazendo nada de bom. E por que que não larga, né? Por que que não larga? Não tá vendo que a pessoa está chateada? Então larga essa pessoa de lado. Se essa pessoa tá chateada, não está gostando, é porque essas pessoas estão então batendo nela, né? Como diz aqui os versículos que eu li. E aí quem está alegre com, com essas coisas é Satanás, com seus demônios. Porque Satanás ele conhece as escrituras de cor. Ele conhece as escrituras de cor. E ele então fica ali somente esperando, né? Fica só esperando, olha, essa pessoa aí que tanto bate em um, bate em outro, bate em um, bate em outro. Qualquer momento que ele morrer, a gente faz festa com ele. Eu entendo que Satanás ele vive assim, esperando, né? Mas ainda há tempo dessas pessoas começar a falar do Evangelho, procurar ganhar almas e parar com essas brigas, né? Porque se não parar com essas brigaiadas aí e morrer a qualquer momento, quem vai se alegrar com a sua morte é Satanás. Amém? Então fica, meus irmãos, esse vídeo aí, né, para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.